Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Python básico. Hoje, então, com a aula de número 6, aí tendo, então, a nossa estrutura de repetição, né? Hoje, então, com a continuação da aula de estrutura de repetição com o loop while. Então, vamos ver aí como é que vai funcionar o loop while, né, em Python. Vamos lá. Então, o loop while, né, para quem não sabe, em português significa enquanto, né? E é similar aí à estrutura de repetição for, né? Porém, temos algumas diferenças, né? Então, em Python, a estrutura de repetição while é usado quase igual aí como vimos no loop for. Mas temos algumas diferenças que iremos ver que são. No caso aqui, no loop for, nós utilizamos então para um certo índice em range, aí tem a parada, né? No caso, esse range, a gente vai ver aqui, né? No caso aqui, para um certo índice em range, aí uma parada, né? No caso, essa parada, no caso do P4, então, é obrigatório ter um critério de parada, né? Que também vai executar aí uma sequência que já é determinada, né? Conhecida. No caso do while, a gente vai trabalhar, no caso, usando o critério condicional, né? Ele pode ter uma parada já determinada ou não, apenas utilizando aí talvez, no caso, uma condicional verdadeira. Por exemplo, while true, né? Enquanto for verdadeiro, faça isso. Enquanto não for, se não for, não faça nada, né? Apenas pare. Então, no caso while, podemos usar ou não o critério de parada. E aqui neste caso, né, será executada uma sequência de checagens até termos um valor de parada verdadeiro, ocasionando uma parada. Então, essa é a diferença do for para o while, né? No for, é uma sequência já determinada, ele vai ser executado. No while, é só uma relação de checagem, né? Tipo um checklist, que ele vai fazendo, então, os loops, né? Contínuo. No for, ele vai ler aquilo e vai fazer já a sequência já direto ali, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, para ler o número aqui de 1 a 10. Né? No caso, para o for, a gente já viu, né? No caso aqui, print o valor i. E aí, esse valor i vai, então, a saída vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí ele vai até o número 9. Né? A gente já sabe que quando a gente executa o loop for, ele não lê o último valor, que no caso é o 10, né? Ele termina, ele vai executando as 10 etapas, né? Se você contar nos dedos, por exemplo, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, já executou as 10 vezes. Ele vai executar 10 vezes aquele range, né? Determinada quantidade de vezes. Aí por isso que não aparece o número 10. Se fosse o 11, aí entraria o número 10, tá? Já no while, para a gente executar a mesma coisa que fizemos aqui, a gente vai precisar, então, determinar um valor inicial, esse contador, no caso, contador iniciando com 0, né? E aí a gente vai determinar, então, uma condicional de parada, né? Aí esse condicional de parada, no caso, é quando o i for menor que 10. E aí vai precisar, então, utilizar o contador, né? No caso, i mais igual a 1, né? E vamos pintar o i. E aí a saída vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? Então ele vai até o 10, né? Porém sem o 0. Porque o 0 ele está usando como valor inicial para começar então a contagem. Ele vai pegar o valor inicial, aí vai somar com o valor 1. Aí esse valor 1 vai ser o outro valor ali para o i.
Aí depois vai ser 2. Aí vai somar com mais 1, 3. Aí vai somar com mais 1, 4 e assim por diante. Tá? Então ele vai fazer esse loop até chegar então na parte condicional, quando o i for menor que 10. Tá? Então é essa a diferença aí de um para o outro. Vocês podem testar aí no programa de vocês e vocês vão ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Certo? Então a diferença é que no range ele vai ler direto ali, né? Ele vai executar normalmente, vai ler direto, sem o valor último. Já no while não, no while a gente precisa ter essa condicional aí. Continuando, né? Então, ó, como eu falei, ele varre todos os elementos, menos o último, pois vai contar aquele valor sem incluí-lo. Já no while não, no while a gente precisa então de uma condicional, né? Para iniciar aí o código e para parar também. E temos que usar aí o contador para poder fazer a mesma ideia, né? Que é usada então no range, lá no for, beleza? Seguindo então aí a nossa aula. Vamos ver mais alguns exemplos. Por exemplo, aqui no caso, se a gente não tiver o contador, né, o somatório aqui do contador, o que vai acontecer se não tiver o contador? A gente vai entrar então naquele loop infinito, sendo o valor de i igual a zero. Quer ver? Ó? Então ele vai, toda hora, toda a vida, vai ser, vai entrar no loop infinito, porque ele não vai ter o número que vai adicionar ali, né? Então vai ser sempre o valor relacionado então ao valor inicial aqui, que no caso é zero. Entendido? Nós quando temos aí o contador. Quando não tem a parte então da questão do contador. Tá? Seguindo então adiante. Aí agora vamos ver a função break. O que significa a função break? A função break significa parar, né? No caso, serve para quebrarmos uma linha de código até uma determinada condição de parada, né? Como assim? Por exemplo, se nós tivermos aí, né, o nosso contador, pegamos ali o código anterior, e aí a gente vai printar o ainda não, né? Se for até o número 10, né? Mas igual a 1 no final ali, então a gente para o contador, né? Vamos ver aqui, ó, na saída. Então na saída vai ser então 10 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui, como foi menor que 10, então aqui ele vai parar. Aí no break, como é que vai funcionar o break? Então o break vai funcionar assim, ó. Por exemplo, vou dar uma condicional aqui, né? Por exemplo, se o nosso i for igual a 5, então ele vai parar e vai printar o agora foi. Entendeu? Na saída, vai determinar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Aqui, ó. Aqui foi, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E parou, né? Porque quando o i, né, foi igual a 5, né? Parou. E aí deu, agora foi. Beleza? Entendido? Então o break ele serve como condicional para a gente dar uma parada na linha de código e ele segue, e aí ele para quando a gente dá esse condicional. Tá? Então por isso que serve esse break aí. E agora vamos ver aí a função continue. A função continue significa continuar o programa. No caso, ela não quebra a linha de código, né? Até determinada, no caso, ela não quebra, não quebra a linha de código até uma determinada condição de parada, ou seja, diferente do break, né, que quebra, no caso, no continue, ela vai continuar ali direto, tá? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, a diferença. Vamos ver aqui então a diferença, ó. Mesmo código, né, que a gente viu na anterior. Só que aqui, em vez de colocar a palavra break, eu coloquei continue. E aqui, ó, se você reparar, se você pegar a mesma condicional, né, i igual a 5, ele vai rodar até o final. Ele vai ignorar como se eu estivesse ignorando isso daqui. Vai continuar normalmente.
Agora, se eu tiver a função break, né, ele vai parar, né? Podem testar aí no programa de vocês, depois aí, que vocês vão perceber aí a mesma coisa, tá bom? Gostei, mas então foi isso a nossa apresentação de hoje. Deixa eu... Então, gente, então, nossa aula de hoje foi isso aí, tá? Obrigado por assistir e veremos em breve, então, na semana que vem.